Assim como o disco de hoje, né, cara? A gente já falou isso na semana passada e na semana retrasada. A gente começou falando na semana retrasada aí sobre o disco Remain Light, do Talking Heads, que foi um disco, assim, de mudança de chave, vamos dizer, né, na sonoridade da banda. Um disco que fez uma mistura muito louca, assim, trouxe afrobeat e muita coisa africana, e influenciou uma grande geração que veio depois, inclusive o disco da semana passada, que é um disco que notoriamente, assim, tem no seu DNA muita coisa desse disco do Talking Heads aí, que é o Kids A do Radiohead, né? E, cara, eu acho que esse disco de hoje também é um disco, assim, que de alguma maneira ou outra, eu queria ver com vocês aí, é um disco que ele vai acabar influenciando toda a cena rock alternativa que viesse depois dessa década de 80, 85, enfim, quando ele foi lançado, né? Principalmente pela maneira como ele soube retratar, assim, e contar a historinha, né? Daquele momento em que ele vivia. A gente tá falando hoje, quem vai falar, é lógico, desse disco aqui, ó, do Tom Waits. Tu mostra o CD e você mostra o disco, isso aí. Ali, ó. Os três estão preparados. Aí, ó, viu? Tom Waits, Rain Dogs. O Vitor tá louco, cara. Falou que ia buscar e buscou, viu? Eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui, cara, para situar um pouco o pessoal aí, depois vocês respondem o questionamento que eu trouxe para vocês, né? Que assim, ó, embora o Tom Waits aí seja considerado uma pessoa anômala, né? Que quer dizer assim, essa expressão quer dizer a velha América estranha, vamos dizer. Esse disco aqui, que é romântico e ao mesmo tempo corajoso, Rain Dogs, né, de 85, ele tem muito mais relevância aí para os elegantes e pragmáticos anos 80 do que vai parecer assim à primeira vista, né? Ele vai celebrar a vida dos marginalizados e também dos despossuídos daquela época da considerada época de América de Reagan, né, do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que quase afundou a nação, enfim. Que foi fundindo-se aí em Nova York como transplantado aí, Tom Waits, que veio de Los Angeles e foi para morar para lá, né? Justamente aí, cara, quando essa capital marginalizada se transformava aí na capital yuppie, né? Então o disco é isso, cara, ele tem essa beleza e ao mesmo tempo essa aspereza, né? De retratar como era viver nessa Nova York dos anos 80. Vocês também têm essa impressão, assim, do Tom Waits? Ele quis retratar isso? Começando que o Waits, ele gravou num porão, né? Perto do rio Hudson. Né? Então, tipo, porque a gente tem que pegar o Tom Waits, assim, pra falar do Rain Dogs, a gente tem que falar do início da carreira do Tom Waits. Toda aquela coisa vanguarda, toda aquela coisa que ele queria colocar blues, aquela coisa toda. E ele sempre foi muito experimental. Então, o que acontece? O Tom Waits é um cara que ele evolui, na minha concepção, assim, só que é uma evolução totalmente obscura. Porque o Rain Dogs, ele é totalmente diferente ao Closing Time, que é o primeiro disco dele, e qual que é o nome do segundo lá? O Third Day... o The Heart of Saturday Night. E o que acontece? É uma coisa totalmente diferente. Só que o modo que ele criou o disco é uma coisa assim meio... Já começando pela capa, né? Porque a capa, isso daí eu não sei se vocês sabem, mas não é o Tom Waits na capa. Não é mesmo. Sim. Tem nada a ver com não isso. É. Então, todo mundo acha que é o Tom Waits. O Tom Waits está abraçado com alguém, mas não é. Essa foto é de um bar em Hamburgo. Acho que a foto é de 1966. E era um bar que o cara que tirou a foto, ele falou, esse bar aqui era totalmente... Tinha prostitutas, tinha drogados, tinha marinheiros. Tipo, a ralé ia pra esse bar. Era um bar que, tipo, tu não queria estar lá 1h da manhã. Saía treta, o pessoal usando... Era uma tristeza. E Tanto que o disco, a capa do disco, essa história da capa toda, de onde ela foi tirada, ela acaba entrando em conexão com o que tu tinha falado, que é falando sobre os despossuídos urbanos de Nova York. Então, esse disco, eu acho que ele é tu sente o cheiro de Nova York daquela época. É isso aí.
Tu sente o cheiro, tipo, na cara, tipo, o blues, aquela coisa suja que ele tá tocando. Tem uma leve melancolia também no disco e tal. Tem momentos animados, assim, podemos dizer. Mas, vindo do Tom Waits, assim, que a gente já tá acostumado com ele, mas comparado com os primeiros trabalhos, é uma diferença, assim, gritante. Verdade. É engraçado porque Nova York, nesse período, tu tava falando assim da cidade e eu vou me lembrando de um outro artista que também, a princípio, não tem grandes conexões, mas é um cara que cantava muito Nova York, assim, e tem um disco chamado Nova York, né, que é 5 anos depois ali, que é o Lou Reed, né? Lou Reed, tem essa narrativa sempre sobre esse período menos higienizado da cidade, né? Porque daí depois vem esse período em que as coisas começam, vem a questão da gentrificação, né? Eles começam a expulsar as pessoas dos lugares ali, do centro da cidade, né? Tem aquela série, eu falei até no outro episódio, eu não tô lembrando em qual, mas da The Deuce, que é da HBO, que eles falam bastante desse processo aí ao longo dos anos 70, 80 e 90, né? Isso em Nova York. Esses discos, assim, tem essa narrativa aí em torno dessas pessoas, assim, né? Que é bem legal, assim. Mas o que você falou no começo é bem, assim, uma coisa verdadeira, né? Se a pessoa que tá ouvindo esse episódio que não tem nenhum contato ainda com o Tom Waits, né, Vitor? Talvez esse disco aqui não seja não vai soar tão bem aos ouvidos. Talvez não seja assim, um bom ponto de partida, né, cara? Vai ser maçante. Comparado com Closing Time, com o Night, não sei o que lá, Dogs at Dinner, e até o Sword Free Trombones, que de 83, que é antes, que também é um disco bem bom, né? Ele também não ele, ao mesmo tempo, ele não é coeso, mas também é apavorante, assim, sabe? E, cara, você não dá pra classificar ele como rock, assim, tipo, ele tem um charme meio macabro até, se for perceber, né? Mas bem experimental. Então, cara, e tipo assim, onde ele tava querendo expandir mesmo esses limites dele, né? Eu acho assim, cara, que esse disco aqui é um disco mais cinematográfico, assim, sabe? Tipo, cinematográfico no sentido de isso que a gente falou, assim, de mostrar em música a Nova York em que ele vivia. Então você vai ter aí música de cabaré, vai ter blues, vai ter bluegrass, vai ter country, vai ter vários estilos dentro desse disco aqui. E por isso que eu digo assim, né, cara, que eu acho que esse aqui é um disco que talvez, não tô dizendo, né, mas fugindo um pouco de ser tão tradicional assim, mas ele é um disco que muito do que viria a ser do rock alternativo pra frente, eu acho que começa a pintar também aqui nesse disco aqui, ó. Não sei se vocês também têm essa percepção aí, né? Eu queria saber de vocês sobre isso também. Eu até vou dizer para vocês, assim, que eu me identifiquei muito com o que tu falou, porque eu acho que até eu daqui dos três sou o que menos tem contato com essa fase inicial, assim, da carreira dele. Eu comprei esse disco, já tenho essa minha cópia aqui, acho que tem uns 10 anos. Eu falei pro Brody até numa conversa que a gente teve uns dias, acho que depois da gravação do episódio anterior até. Eu ouvi ele muito poucas vezes, porque foi isso, me causou um estranhamento inicial. Eu comprei assim já no intuito de tomar contato com o trabalho dele, sabia que era um disco consagrado dentro da carreira e tal, e achei que seria uma boa porta de entrada. Mas é isso, ele não é exatamente uma boa porta de entrada, e para mim causou esse estranhamento inicial. Eu agora, às vésperas de gravar de novo, eu fui tomando contato de novo, assim, com o disco, ouvi mais, já fui ouvindo os discos subsequentes, assim, ouvi bastante aquele Bone Machine, que é de 92. Mas, bom. Que conversa muito com esse também, e aí já, sabe, é aquela coisa, tu vai treinando o ouvido, né? E então acho que fecha muito com o que tu falou, assim, realmente pode ser um disco desafiador, assim, para quem quer entrar, assim, no trabalho dele, assim. E aí, Vitor, concorda? Não, concordo, porque é um disco tão bom que até a faixa que, tipo, quem conhece vai acabar concordando que uma das melhores faixas é o Downtown Train. Tipo, o Rod Stewart gravou a faixa. Tá ligado? É uma coisa totalmente
É uma coisa que é legal. Os três, ele é parte de uma trilogia, né? É o Sword Priest Trombones, aí depois vem o Rain Dogs e vem o Frank Goes Wild. Então, tipo, é um disco que, na minha concepção, ele é tão ligado, a sonoridade dele é tão única que tu tá ouvindo a primeira faixa, tu tá lá, tu tá curtindo, tu tá indo pra segunda, tá indo pra terceira, só que tu não percebe. Quando tu vê, tu já tá no final do disco, mas tu acha que tu tá no início dele.